Seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. No mês de maio, a semana de conscientização sobre o uso correto de medicamentos ganha destaque. A data foi instituída no município por meio da Lei 8.892 de 2017. Para falar sobre o assunto e os perigos da automedicação, hoje nós vamos conversar com o médico Rodolfo Tellaroli. Ele é especialista em saúde pública e coletiva. Olá, doutor Rodolfo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Olá, é um prazer estar com vocês e é uma grande honra ter recebido este convite. Doutor Rodolfo, para começarmos a falar sobre o assunto, por que é importante que exista uma semana de conscientização sobre o uso correto ou racional de medicamentos? Bom, nós temos vários motivos, mas o principal é por conta do hábito da automedicação que transpassa todas as classes sociais, todos os níveis de escolaridade no nosso país. E medicamentos, como eu sempre digo, o medicamento e o veneno, o que muda é a dose. Então, eles têm que ser usados de maneira muito consciente, na dose adequada, prescrito por um médico ou por um farmacêutico, no caso dos medicamentos que a legislação permite que sejam vendidos sem receita médica. Então, não é um produto qualquer, onde a pessoa chega na farmácia e vai escolhendo, enchendo a cestinha, a partir de orientações de profissionais que não são da área da saúde. Isso é muito comum e muito perigoso. Você falou que isso é muito comum no Brasil. Uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, em parceria com o Instituto Datafolha, revelou que 77% da população brasileira se automedica. Por que esse hábito é tão comum entre nós? Olha, no passado se dizia que a automedicação, se acreditava que a automedicação era fruto da falta de disponibilidade de profissionais médicos bem distribuídos pelo país, em quantidade adequada, para realizar as prescrições. E isso não é verdade hoje, exceto em alguns rincões, lugares isolados do país, regiões rurais, e pega pessoas, a automedicação, que têm planos privados, têm acesso ao SUS, pega o rico, o pobre, a pessoa com nível superior, a pessoa que é analfabeta ou com baixa escolaridade. Então, na verdade, é uma questão cultural. No passado, esse hábito se criou, do indivíduo ter a farmacinha doméstica, com sobras de medicamentos de tratamentos anteriores, e se criou a cultura de usar receitas médicas de parentes, conhecidos, ou receitas médicas utilizadas anteriormente. E com as redes sociais, os grupos de WhatsApp, a gente está vendo agora na questão do Covid, a gente pode até falar com mais detalhes se você achar que é interessante, né? A gente tem as pessoas dos mais diferentes níveis se medicando por falta de orientação. É aí que nós, da área da saúde pública, temos pecado. Temos que oferecer orientação sobre os riscos da automedicação. Não, o que eu te garanto é que não é por falta de acesso ao médico. Doutor Rodolfo, nós sabemos que durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas têm se automedicado na expectativa de não contrair a doença e de até mesmo curá-la. Mas nós sabemos que o único tratamento precoce para a Covid-19 é a vacina. Quais são os principais medicamentos que têm sido utilizados nessa aposta de cura e quais são os riscos envolvidos? Os riscos são os mais diversos. A gente apareceu em primeiro lugar a cloroquina e a hidroxicloroquina, que é um medicamento antiquíssimo, muito útil, muito interessante, mas usado para tratar doenças reumatológicas. E até por conta das políticas do governo federal de negar que a Covid era um problema sério, a gente teve uma participação oficial do governo federal estimulando a automedicação. A gente teve a ivermectina, que é um medicamento muito bom para tratar parasitas intestinais, também vem sendo usado em automedicação, algumas vitaminas
como a vitamina C, vitamina D, que elas são, em especial a vitamina D, ela se deposita em tecido gorduroso, então em excesso ela intoxica o indivíduo. Gargarejo com água oxigenada e bicarbonato, isso também circulou muito. Então são todos produtos que têm grande utilidade, mas em outras áreas, não tem eficácia nenhuma, e no caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, estudos têm demonstrado que em casos de pessoas que vêm a contrair o Covid mais tarde, elas têm uma mortalidade maior quando usaram a cloroquina lá atrás. Então, são os mais comuns, mas nenhum deles é eficaz. A automedicação no Covid era altamente danosa. O negócio é procurar serviço de saúde, o país inteiro está coberto por serviços de saúde especializados no atendimento, no diagnóstico, acompanhamento das pessoas portadoras de Covid. A automedicação jamais, porque é uma situação muito séria ter Covid. Em relação a esse tratamento precoce, como que os profissionais da saúde, os farmacêuticos e os atendentes de farmácia podem ajudar a reduzir a automedicação? Na verdade, o instrumento que nós, médicos, farmacêuticos, auxiliares de farmacêuticos, que permanecem ali no balcão da farmácia, enfermeiros, profissionais da saúde em geral, nós temos que usar é a palavra, é a educação em saúde. Então, sempre que tiver oportunidade, orientar o indivíduo a não se automedicar. Em espaços como esse aqui, que está sendo aberto para a gente conversar, levar informação de qualidade para a população, em outros canais da mídia escrita, dos canais de internet, de notícias, está sempre conversando aí com a população e também no individual. Reservar um tempo ali no atendimento médico, o balcão de farmácia é um lugar muito importante pelo linguajar fácil e pelo fato de a gente ter sempre um farmacêutico e os balconistas, os assistentes de farmácia, de farmacêutico, estarem ali presentes e terem uma relação normalmente de empatia, de identificação com o indivíduo que é um cliente, muitas vezes de anos, e que tem muita confiança. Então, é usar essa confiança, essa empatia, e qualquer espaço que for aberto, seja no nível individual ou no coletivo, como aqui, para levar informação de qualidade para a população, de maneira que a gente reduza os riscos da automedicação. Na questão das farmácias, eu chamo a atenção para os testes diagnósticos que as farmácias estão realizando, diagnóstico para o Covid. Existem várias técnicas, existem os dias certos para cada técnica ser colhida. Então, é muito importante que o profissional que está lhe atendendo, o cliente, o paciente na farmácia, o oriente em relação se aquele é o melhor dia para colher o teste, qual técnica utilizar, porque senão a gente pode ter um exame com resultado falso positivo, falso negativo, gerando uma situação, uma sensação de segurança e favorecendo abusos em relação aos cuidados de distanciamento social, de uso de máscara, que são péssimas nesse momento em que a pandemia continua ainda presente na maior parte do país. Para além da pandemia, quais são os riscos gerais de se automedicar? Bom, você citou aquela pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, né? Na verdade, no Brasil, a gente tem 1/4 das internações hospitalares por intoxicações em geral, 1/4 delas se devem ao uso inadequado de medicamentos. E a automedicação cresce aí nesse bolo de indivíduos que acaba sendo internado, e alguns podem evoluem efetivamente para óbito. Então, hoje a gente tem mais internados por automedicação no Brasil do que por outros tipos de intoxicação, como picada de animais peçonhentos, cobras, aranhas, escorpiões. Então, na verdade, é um problema sério. Essa é a ponta do iceberg, que são as pessoas que acabam internadas. Mas todos os dias, quem atende nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, recebe indivíduos, desde crianças até idosos, que estão
passando mal, que estão tendo diarreia, náuseas, vômitos, por conta da automedicação. Os medicamentos, eles todos têm efeitos adversos e quando eles interagem, em especial acima dos 60 anos, tem a chamada polimedicação. Então, o brasileiro com mais de 60 anos toma, em média, 3 classes de medicamentos diferentes. Isso prescrito por médicos. Quando você coloca aí um produto aparentemente banal, como um analgésico, uma dipirona, um paracetamol, são produtos simples, ou um relaxante muscular, como uma ciclobenzaprina, um interage com o outro e os efeitos adversos são inesperados, imprevisíveis, podendo levar à internação e ao óbito. E, doutor Rodolfo, para a gente finalizar o assunto, vamos falar também sobre constância na medicação. Muitas vezes o paciente ele tem prescrição médica, mas ele não usa conforme indicado, e isso também pode trazer problemas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, esse é um problemão na área da saúde. 2 patologias chamam a atenção nesse tipo de comportamento que você citou, que é a falta de constância e o uso irregular de medicamentos. Um deles é a hipertensão arterial, a pressão alta, e o outro é o diabetes mellitus, né? O diabetes, que demandam, além do uso regular da medicação e não utilizar quando o indivíduo acha que está com açúcar elevado, ou quando ele acha que está com a pressão alta, tem que usar regularmente. E somando-se a isso, tem que haver mudanças comportamentais que são difíceis. São fáceis, mas são difíceis. São fáceis porque depende só do indivíduo, mas são difíceis porque envolvem mudanças em hábitos alimentares. E alimentação é uma das fontes de prazer de todo mundo. No diabetes, você tira açúcar ou alimentos que são metabolizados rapidamente em açúcar, como o arroz. E no caso da hipertensão arterial, é retirar o sal. O sal é muito agradável. Todos os animais gostam de sal, os seres humanos não são exceção. Então, o uso intermitente é um perigo. Quem não controla bem a pressão arterial está plantando um infarto do miocárdio, do coração, ou um AVC, um derrame. Quem não cuida direito do seu diabetes está plantando cegueira, disfunções sexuais sérias, problemas renais que podem acabar num serviço de hemodiálise. Então, são doenças muito comuns, todos têm doentes com essas patologias nas famílias, e não só idosos, né? Mas tem que tomar o remédio direitinho. Citei 2 exemplos, mas isso vale medicações psiquiátricas, medicações para epilepsia, que as pessoas interrompem muito, acaba numa crise epilética convulsiva, que é muito traumatizante para o paciente, para os familiares. Medicações psiquiátricas podem acabar em surtos, em crises, em tentativas de suicídio, são imprevisíveis as reações, mas sempre é seguir a prescrição médica e a orientação do farmacêutico. Doutor Rodolfo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu espero que depois de ouvir esse bate-papo, a população se automedique cada vez menos e siga as orientações profissionais. É o que esperamos. Até a próxima. Até a próxima. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.